Hoje, dia 15 de abril de 2020, estamos na quarta-feira, a oitava da Páscoa. Oitava da Páscoa são os 8 dias em que celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para refletirmos a liturgia desta quarta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura, ela nos é tirada do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo de 1 a 10. O salmo responsorial é o salmo 104, do 1 ao 9. E o nosso evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: Que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs,
Hoje estamos diante da passagem dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, esses dois discípulos que seguiam Jesus, que estavam seguindo toda a caminhada de Jesus, toda a sua trajetória, eles estavam voltando para a sua vida passada, para a sua vida antes da presença do Senhor. Nós podemos dividir este evangelho em 3 partes. O momento em que os discípulos eles retornam às suas vidas antes de encontrar Jesus, a sua vida velha, a sua vida antiga, o momento em que eles estão na presença do Senhor e o momento em que eles retornam à comunidade de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, esses dois discípulos, eles tinham a certeza de que Cristo era o Messias, aquele que seria enviado para libertar Israel. Porém, eles mesmo seguindo Jesus, mesmo seguindo a trajetória de Cristo, eles ainda não haviam compreendido tudo aquilo que Jesus havia dito. Eles acreditavam ainda que Jesus ele venceria, ele libertaria Israel através da força, através de um poderio de guerra. E a partir do momento que Cristo foi crucificado, eles desanimaram. Eles perceberam, eles pensavam que Jesus não era o Messias, o prometido. E aí eles voltam à sua vida antiga, eles voltam à sua vida de pecado, à sua vida de morte, toda aquela vida que eles tinham antes de estarem na presença de Cristo. Percebe-se que no Evangelho eles estão desanimados, eles estão tristes por tudo aquilo que eles acreditavam que iria acontecer, não aconteceu. E diante de tudo isso, eles ficaram tristes, com corações vazios, com os olhos do coração e os olhos cegos, porque eles não conseguiam perceber a presença de Cristo. E muitas vezes isto acontece conosco em nossas vidas. Diante das dificuldades, quando as coisas não acontecem da forma com que imaginamos, os olhos dos nossos corações se fecham. E nós ficamos tristes, abatidos, desanimados, aflitos. E a partir daí nós começamos a nos afastar de Jesus. A exemplo dos discípulos de Emaús, que a partir do momento que as coisas não aconteceram da forma com que eles imaginavam, eles vão se afastando de Jesus. Eles vão se afastando da comunidade de Cristo. Mas Jesus não desanima. Jesus não abandona os seus. Jesus ele está caminhando ao lado dos seus discípulos. Jesus está caminhando ao nosso lado. Independente do nosso momento, independente do nosso coração, se o nosso coração está aberto, se o nosso coração está fechado, se estamos tristes, se estamos felizes, Jesus está conosco. Está ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, nos orientando, nos ensinando, pregando a boa nova do Evangelho, pregando a boa nova do reino de Deus. E Jesus vai nos falando, vai nos dando sinais, nos dando pistas da sua presença. E a partir do momento que nós reconhecemos a presença de Jesus em nossa vida, a nossa vida muda. Percebe que os discípulos estavam tristes, abatidos, e a partir do momento que eles reconheceram a presença de Jesus, eles ficam alegres e retornam para a comunidade cristã. Percebe que Jesus falava para eles e o coração deles ardia ouvindo a palavra de Deus. E tantas vezes acontece assim conosco, irmãos e irmãs. Quando estamos nas celebrações, estamos refletindo a palavra do Evangelho, nosso coração arde. Arde porque estamos percebendo a presença do Senhor em nossa vida. E a partir daí nós mudamos. Nós passamos de um estado de espírito, muitas vezes de tristeza, de desânimo, para um estado de alegria, da certeza de que Cristo está conosco, de que Cristo vive conosco. E aí nós estamos inseridos em uma comunidade. Nós não nos afastamos da comunidade, mas nós vamos até a comunidade para anunciar: Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.